Olá pessoal, eu sou a Graciele, eu sou mestre em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT e a minha proposta é trazer para vocês um recorte da minha pesquisa de mestrado. Essa pesquisa ela foi realizada com duas escolas, uma pública e uma privada, e em cada uma dessas escolas nós trabalhamos com uma turma do sexto e uma turma do sétimo ano. Então o objetivo desse trabalho que eu vou estar apresentando para vocês, nesse recorte, identificar e ver as formas que as crianças utilizam dos recursos das produções audiovisuais no processo de socialização e de criatividade. Bom, o Tomás e o Gama, ele diz que a criança ela produz conhecimento a partir das suas vivências, mas nesse contexto escola e mídias digitais, nós sabemos que as mídias digitais elas são um pouquinho banidas do universo escolar, por muitas vezes acarretar distrações durante o período da aula e tudo mais. Bom, só que a gente também não pode deixar de observar que essas mídias digitais elas integram o contexto social, cultural e lúdico da criança, porque a mídia digital ela se tornou de certa forma um brinquedo para essa geração. E então as suas vivências lúdicas, que também vão resultar na sua criatividade, são vivenciadas e também são insumos para a produção do seu conhecimento. A Winnicott, ela diz que o brincar é um insumo para a criatividade. E se tratando de mídia digital, hoje é um brinquedo para a criança também. Então, nós somos mais para esse lado, para entender um pouquinho dessas relações entre as crianças e os modos que elas usam as mídias digitais, como isso é encarado na escola, como os professores veem e lidam com tudo isso. Então, para isso, a metodologia utilizada foi inicialmente um questionário semi-estruturado para nos ajudar a afunilar já as nossas relações de pesquisa com os nossos participantes. Em segundo plano, nós fizemos uma observação em sala de aula, 2 dias em cada turma, e para finalizar, um grupo de discussão com alguns alunos que tiveram interesse e foram autorizados pelos seus pais. Bom, também conversamos com professores, fizemos uma entrevista com os professores dessas turmas que se prontificaram a participar da pesquisa, e o que nós tivemos, no que se tratou da escola pública, as coisas eram um pouquinho mais simples, porque a estrutura da escola ela determinava totalmente a forma de socialização da criança. Então, o primeiro ponto do nosso objetivo já era encarado aí, Era muito visível a diferença de estruturas e, consequentemente, a estrutura ela influenciava, nas formas que as crianças socializavam. Então, o uso das mídias digitais nessa socialização na escola pública, ela era um pouco mais presente, porque a criança, as crianças e adolescentes do 6º e 7º ano estavam sempre em grupos, na quadra da escola, que era o principal ambiente deles de recreação e de socialização. Então usavam o celular para compartilhar o fone de ouvido, conectavam via Bluetooth algumas caixinhas de som para ouvir música em grupo, compartilhar também as músicas que eles ouviam, e as coisas eram mais nesse ponto. A socialização deles sempre tinha uma mídia digital presente. Já no que diz respeito à escola privada, por ter maior estrutura até, ter muitas mesas de jogos, ter quadra com uma bola que eles podiam utilizar durante os momentos de recreação, a socialização não envolvia tanto uma mídia digital, não envolvia celular e coisas do tipo. Eles geralmente brincavam de brincadeiras de pega-pega e coisas similares, e quando utilizavam o celular era por um período de tempo muito curto. Sempre não era nada que chamasse a atenção, o uso do celular. E
conversando com professores, né, para a gente também entender como eles utilizavam dos instrumentos audiovisuais no que diz respeito à criatividade. Na escola privada também teve bastante diferença da pública, né, como também já era de se esperar. A escola privada tinha um quadro interativo em cada sala de aula e, apesar de toda a funcionalidade que o quadro proporcionava, durante a minha observação, o que eu vi foi professores usando o quadro para ampliar ou reduzir uma imagem, né? Tinha caixas de som instaladas já na sala de aula, tinha um computador para uso do professor e mesmo com todo o recurso audiovisual, a criatividade não era tão estimulada por esse lado. Então, conversando com os professores dessa escola, eles diziam que sim, que usavam todos os recursos, que isso produzia efeito. Na escola pública, o cenário era um pouco diferente. A escola tinha apenas 2 lousas digitais, que eram compartilhadas com todas as turmas, e uma estava estragada. E eles então não se empenhavam muito nisso, né? Eles não contavam com essa ferramenta. Então, conversando com os professores, uma das professoras dizia que passavam filmes para os alunos, porque, segundo elas, esses filmes estariam ajudando e estimulando a criatividade dos alunos. Conversando, então, com os alunos, né, sobre esses equipamentos e formas de uso pelos professores, eles diziam que não entendiam muito bem as propostas quando os professores utilizavam alguma mídia digital, audiovisual, para a explicação da matéria ou coisa do tipo. Eles não entendiam muito bem o objetivo da atividade, né? Mas para eles era legal porque passava o tempo, né? E a aula acabava um pouquinho mais rápido, ou seria uma aula menos chata, né? E conversando então com mais alunos, eles diziam: é bom porque tira a aula da monotonia. Mas eles diziam que não viam muito um objetivo, eles não entendiam a proposta do professor na maioria das vezes. Esse foi o principal ponto levantado. Comparando essas 2 escolas, nós percebemos que a estrutura exerce uma influência muito forte, né, nesses casos, e que mesmo com os usos das mídias digitais no que diz respeito ao audiovisual, ainda há muita coisa a se fazer, né? O professor acaba sendo o principal responsável, mas isso tudo também não faz parte, né, do que ele foi preparado para fazer até aqui.